Por favor, abra sua Bíblia na primeira epístola de João. 1 João, capítulo 2. Glória a Deus. Fique em espírito de oração, de adoração, porque nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Estamos na presença do nosso Pai Celestial. Estamos aqui neste momento, Espírito Santo, em algumas horas, nesse domingo, para ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Como eu confio no Teu amor. Adore com a alma. Como eu confio no Teu favor. O Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Diga, Pai. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Muitos ficaram à beira do caminho. Oh, Pai, mas eu não vou ser assim, Pai. Eu vou até o fim. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Não vou duvidar que abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar. Esse Deus que não falhou nem falhará. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Não vou duvidar que abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar. Esse Deus que não falhou nem falhará. 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 Não falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Ele não falhará. Fale com o seu Pai Celestial e diga: Pai, eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai querido. Diga isso para Ele, igreja. Declare o seu amor, porque Ele já preparou tudo para nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu estou aqui. Olha para mim. Olha para mim. Desesperado, desesperado por mais de ti.
e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Ele está te chamando, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo. O meu amor te Verei, quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo João, ele escreveu esta carta numa época muito difícil. 10 anos antes de receber a revelação do livro do Apocalipse, João recebeu esta ordem do Espírito Santo. Escreveu esta carta para os cristãos que estavam vivendo um dos momentos mais difíceis da igreja primitiva. Eles estavam sendo mortos, genocídio. 85 anos depois de Cristo, o Espírito Santo falou fortemente ao coração do apóstolo João. Nós vivemos num país que ainda temos liberdade de culto. Vivemos num país onde temos muitas denominações e muitas discussões doutrinárias. Mas o fato é que mesmo com essas discussões doutrinárias, todos já foram convencidos pelo Espírito Santo que só Jesus salva. Isso é um fato. Mesmo as denominações tendo discordâncias em liturgia de culto e sobre algumas doutrinas, mas a Igreja de Cristo está convencida pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, que o tempo está próximo. Jesus vai arrebatar a igreja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo os neopentecostais, os pentecostais, aqueles que acreditam em dons, aqueles que não acreditam, todos que creem na palavra de Deus, em Jesus Cristo, e que foram lavados no sangue de Jesus, serão arrebatados naquele dia. Todos que decidiram não viver na prática do pecado,
serão arrebatados naquele dia que Deus já preparou. Nós estamos vendo atualmente uma perseguição semelhante à perseguição que estes cristãos primitivos viveram. Não ainda no nosso país. No nosso país, nós ainda temos liberdade de culto. Mas há um problema muito grave que está acontecendo na geração dos pregadores desta nação. Há uma falta de responsabilidade por muitos. Porque o Evangelho, num país que tem liberdade de culto, um país emergente que tem crescido a nível internacional, e um país que nós sabemos que já passamos dos 40 milhões de evangélicos. Há muitas igrejas, muitos evangélicos, muitos dons, mas falta unidade, falta amor e falta responsabilidade por parte de muitos ministros, principalmente numa época de conforto para os que pregam e para aqueles que ouvem as pregações. Porque você tem que filtrar, você tem que pedir ao Espírito Santo discernimento para filtrar aquilo que você ouve, para que você não venha aprender doutrinas de homens e coisas erradas. Nós vemos uma disputa muito grande, principalmente pelas grandes denominações, por espaço no rádio, na televisão. Nós vemos a teologia da prosperidade crescendo cada vez mais e tomando lugar nos púlpitos, e o Evangelho da cruz de Cristo, a voz do Espírito Santo, sendo colocada de lado. Nós vemos a irresponsabilidade de muitos ministros que estão vendo as pessoas se perdendo lá fora, mas ensinando para as pessoas de uma maneira que dá a entender de fato que Jesus é um Deus imediatista apenas para resolver problemas financeiros, e não importa a minha conduta, não importa se eu obedeço a palavra ou não, eu pego um envelope, coloco uma oferta dentro, faço um sacrifício e está tudo resolvido, e aí eu vou ganhar muito dinheiro nesta terra. Aonde está o Evangelho da salvação? Aonde está o Evangelho da cruz de Cristo? Aonde está a voz do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo e que nos leva à salvação? Aonde está o Evangelho, a voz do Espírito Santo que condena o pecado, que condena o sexo antes do casamento, que condena o adultério, a prostituição, a idolatria, a mentira, que são coisas que vão levar muita gente, mesmo dentro das igrejas, à condenação? Onde está a voz do Espírito Santo, o Evangelho do Senhor Jesus, que nos ensina que a verdadeira vida está em você ter uma comunhão, uma amizade com Deus? Deus, Ele se manifestou a Abraão, na época Abraão, em Gênesis capítulo 12. Ele, filho de Terá, vem de uma família idólatra,
porque os pais de Abraão fabricavam imagens de escultura. Foi por isso que Deus, a voz de Deus, suavemente falou ao coração de Abrão, um homem que já tinha 75 anos, estava estabilizado em sua terra, estava no conforto do seu lar, com a sua família, e Deus disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda, porque de você eu vou fazer uma grande nação, uma nova raça. De você. E ele, tendo 75 anos, a esposa 65, estéril. 25 anos se passaram e a promessa de Deus se cumpriu. Nasce Isaac. Mas nesse período de espera, a esposa de Abraão teve o nome mudado por Deus para Abraão, e a esposa dele também teve o nome mudado para Sara, pai de uma nação, pai de uma nova geração, de muitos filhos. Deus disse: olha para o céu e conta as estrelas se você puder, porque assim será a tua descendência na terra. Um homem de 75 anos, a esposa de 65 estéril. Deus então faz um milagre, quando esse homem tem aproximadamente 100 anos. A esposa já estava muito além da normalidade de uma mulher ter filhos, e ele já estava amortecido fisicamente. E Deus espera o tempo para que ninguém diga foi natural, porque Deus gosta de fazer milagres. E ele fez esse milagre. Nasce Isaac, o filho da promessa. Abraão teve um filho com a empregada Agar, porque na época, no período da espera, Sara o pressionou para que o filho da empregada viesse a ser filho dela, mas Deus não quis assim. E Ismael, o pai dos árabes, que hoje são 22 países árabes que cercam Israel, são irmãos de Isaac. Israel, Isaac. Os árabes, aliás, Isaac, Israel, os árabes são os descendentes de Ismael. E o que é que nós vemos hoje? Jesus avisou sobre isso. Nós vemos a Liga Árabe numa luta para destruir o filho da promessa. Nós vemos os filhos de Ismael lutando para destruir o próprio irmão. Eles disseram, nesta guerra, que já faz um mês, que existe uma possibilidade de paz se Israel deixar de existir. Deus, ele chamou Abraão, que vivia na idolatria, para ser um servo. Abraão aprendeu a servir a Deus e obedeceu a Deus. Essa obediência de Abraão fez com que Deus um dia dissesse, assim como disse sobre Jesus. Sobre Jesus, Deus diz: olhai para o meu filho. Sobre ele mesmo, Deus diz: olhai-vos para mim e sereis salvos. Sobre Abraão, o único homem
que você vê na Bíblia que Deus diz: olhai-vos para Abraão, meu amigo. Eu fico pensando que o homem, biblicamente falando, na minha opinião, que mais demonstrou amor para com o pai, mesmo sendo falho como eu e você, na minha opinião, foi Davi. Porque Davi, ele faz declarações de amor para com Deus como um homem apaixonado pela sua mulher. São palavras que ele expressa e chama Deus de meu amor, sabe? Ele faz declarações amorosas para Deus. E Deus diz: achei Davi, homem segundo o meu coração. E você olha para Davi e vê que ele era uma pessoa simples, comum, um homem que tinha muitas inclinações para o pecado e cometeu pecados, mas o amor que ele tinha para com Deus trouxe para ele o perdão dos pecados. O amor encobre multidões de pecados. E aí eu olho para Abraão e eu penso que, biblicamente falando, Abraão foi o homem que Deus mais amou. Entenda isso. Deus ama a todos, toda a sua criação. Mas Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus escolheu Abraão, tirou Abraão de uma vida aos olhos de Deus errada, a vida que Abraão vivia. Abraão obedeceu à voz de Deus, saiu da zona do conforto e foi para o deserto. Abraão obedeceu, se tornou servo. Lá na frente, depois de passar por tantas coisas, depois de estar disposto até a sacrificar o seu filho, que já tinha 12 anos de idade, o filho da velhice, o filho da promessa. E Abraão, ele tinha momentos de falha. Abraão mentiu. Você vê na Bíblia 2 ou 3 vezes Abraão é repreendido por Deus porque Abraão mentiu. Mas Deus amou tanto Abraão. Quantas mentiras você já contou? Quantas vezes você já mentiu, eu e você? Quantas vezes eu e você já falhamos com Deus, decepcionamos a Deus? Abraão mentiu. E há muitos que dizem: puxa, Abraão mentiu, como se ele nunca tivesse mentido. E Deus, ele amou tanto Abraão, que é o único na Bíblia, você só vê Deus falando isso com ele mesmo, com Jesus: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele vocês devem ouvir, olhai-vos para ele. E o outro é Abraão. De Abraão nasce os ismaelitas, os árabes. De Abraão nasce os hebreus, através de Isaac. De Abraão vem os cristãos, porque da descendência de Isaac vem Davi. Da descendência, da linhagem de Davi vem Jesus. Do tronco de Jessé, a raiz de Davi. De Jesus, ele fez 12 discípulos. Ele escolheu 12. Diga comigo, 12. Jesus, ele treinou os discípulos. Ora,
Deus sempre quis ter amigos. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus fez Adão, colocou Adão no jardim, no Éden. E Deus disse: eu vou fazer alguém que seja compatível com você. E aí ele fez o homem cair no sono profundo. No capítulo 2 de Gênesis em diante, Deus faz a mulher. E eles receberam uma ordem de Deus. Quem cria pode estabelecer o quê? Normas, regras. E ele diz: vocês podem desfrutar de tudo, mas eu quero uma coisa de vocês: me obedeçam. Não toque naquela árvore que está no meio do jardim. O homem era tão inteligente antes do pecado. Os anos não se contavam, o homem não iria envelhecer. Ele não teve infância, como de repente alguns de nós aqui. Ele não teve infância. Adão não teve infância, nem Eva. E eles receberam uma sabedoria tão grande. Deus sempre quis que o homem se sentisse importante. É tão bom quando você é valorizado. Deus demonstrava respeito e amor para com o homem. E o homem demonstrava isso não com falácia, mas obedecendo a Deus, ele provava o seu amor. Como foi que Abraão provou que amava a Deus? Com falácia? Abraão, sacrifica esse teu filho para mim. Vai lá no monte. Ele viajou 3 dias com um menino de 12 anos. Meu pai, eu estou vendo aqui o cutelo, vejo a lenha, mas não vejo o animal. Tudo isso para sensibilizar Abraão. E ele acreditava que se ele sacrificasse o menino, Deus iria ressuscitá-lo. E isso lhe imputou para a justiça. A fé sem obras é morta. Fé sem obediência, amor de falácia. Você conhece uma pessoa hoje, sabe? E aí na primeira semana ela diz: eu te amo. E as pessoas alguns acabam se apaixonando e pagando preço depois. Amor de falácia é uma coisa. O amor, ele é provado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor jamais acaba. O amor não procura seus próprios interesses. Tudo crê e tudo suporta. Um dia os dons vão acabar. Ninguém vai precisar usar dons de cura no céu, de profecia, de pregação, de revelação. Mas o amor permanece, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Aleluia. E Deus é eterno, o amor é eterno. Glória. A paixão, ela pode acabar, o encanto, mas o amor permanece. Então Deus demonstrava esse amor, fez o homem, fez a terra, fez o jardim, colocou o homem lá e disse: desfrute de tudo. No crepúsculo, no cair da tarde, Deus se apresentava, tinha comunhão, conexão, tinha amizade com Adão. Mas Adão, não toque naquela árvore, ele tocou. Saíram do paraíso, os anos começaram a ser contados. O homem já provou a graça de